vou começar aqui. Bom dia a todo mundo, queridos. Saudades de vocês, saudade de olhar na cara de vocês. Ai, gente, mas tudo bem. Espero que esteja todo mundo bem, né? Olha só, antes da gente começar, na verdade, eu acho que eu vou dar o recado do trabalho depois, porque senão vai ter gente que vai chegar. Vocês vão fazer um trabalho valendo ponto. Esse trabalho vai ser em grupo, mas cada um na sua respectiva casa. Então, eu falo com vocês, explico ele melhor mais para o final da aula. Deixa eu falar com vocês. O livro, eu já estou no livro 3, né? Semana passada eu fiz uma aula de revisão, de exercícios e tal. E aí, agora a gente vai ter que dar uma andada, só que eu vou fazer só um capítulo hoje. Como a gente ainda está falando de morfologia e anatomia vegetal, hoje a gente vai falar de folha. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só chegar aqui na parte para vocês visualizarem bem. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram, ou tipo, o microfone não está funcionando, ou o que for, vocês podem mandar aqui no chat, tá? Deixa eu... Professor, bom dia, eu tenho uma Bom dúvida. dia. Posso tirar? É que Pode. eu cheguei atrasado aqui na aula aí. Tô vendo, né, Enzo? Tô vendo. É o trânsito, pô, é o trânsito, relaxa. Pô, longe pra caramba, né? A casa dele da aula. Não, mas aí a minha dúvida é a seguinte. Tipo assim, no caule, aquelas gemas laterais, elas também têm. Qual que é a diferença delas para as gemas apicais? Gemas As laterais. gemas apicais, elas têm maior concentração. O meristema mesmo, ele está Uhum. localizado lá no ápice. Na O apical. meristema apical está no ápice e está lá do caule e lá na ponta da raiz, né? Então, as gemas laterais já são células já um pouquinho diferenciadas. Então, elas vão sofrer mitose, mas elas já vão formar especificamente os ramos. Então, as laterais, de certa forma, surgiram das apicais, mas as lá do topo, elas ajudam a crescer a planta. E as gemas laterais, elas só vão mesmo fazer o crescimento de ramos, essas coisas. Ah, entendi, professora. Obrigado. Valeu. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Olha só. Opa, a gente já estava falando dessa parte aqui. Toda a gente, na última aula, a última parte que a gente falou, não sei porque esses slides estão aqui embaixo, acho que eu falei disso antes, mas a gente falou sobre anel de Malpighi. Vocês lembram disso na aula, né? Então, quando eu falei do anel de Malpighi, estava falando do caule, mostrando que é quando você faz um corte, né, ao redor do caule principal, você vai estar tirando uma parte do floema. Então, a glicose, aqueles nutrientes todos, assim, da fotossíntese, eles não vão conseguir chegar na raiz, porque é interrompido, né? Como se fosse quebrado um pedaço de uma ponte. E aí a planta morre se fizer esse anel de Malpighi aqui no caule. Mas alguém lembra o que acontece se faz um anel de Malpighi no ramo lateral, assim, num galho? A planta vai morrer? Os frutos vão ficar bem. Você falou que eles vão ficar bem Maiores grandes. Ele vai ficar maiores e mais doces, tá? Então, só para lembrar isso rapidinho, que hoje a gente começa a falar de folha. Uma coisa só que eu queria ver, deixa eu só sair daqui rapidinho. É porque quando eu... Não é desse jeito que eu queria, cadê? Gente, eu não sei mexer nada nesses negócios. É que se uma pessoa pedir para entrar, não aparece mais para mim. Eu aceitar. Ô, Bianca, Oi. só de curiosidade mesmo, esse túbulo de Malpighi, sei lá, tem nos insetos, não é? Então, é o nome. O nome Que é doideira. Malpighi. O inseto tem os túbulos de Malpighi, que fazem parte da excreção de insetos. Doideira. Mas Malpighi, que é anel de Malpighi,
Malpig é um nome, né? Provavelmente esses nomes... Deve ser um cara que descobriu tudo isso aí. Então, ô, gente, eu só preciso... Onde é que eu volto? Lá para aquele negócio grande, gente. Só para ver se alguém pediu para entrar, porque eu não sei mexer nessas coisas. Vou ver. Não é esse aqui. Também não é. Então, vamos lá. Quem entrou depois não vai conseguir entrar. Esse aqui é o problema. Deixa eu só, por fim, só olhar aqui. Stop share. Ninguém chegou. É porque eu queria fazer... peraí. Tá, enfim, vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente vai começar a falar de folhas, no geral. E assim, vocês vão ver que no livro de vocês tem muita informação sobre folha. E tem muita coisa que eu jamais vou cobrar isso de vocês. Tipo assim, qual que é o nome da folha que tem essa... A parte dela, essas entrâncias aqui. Qual o nome que leva quando tem esses buracos na folha? Gente, isso daí, pelo amor de Deus. Eu aprendi isso na faculdade. Então, na faculdade, eu tive que decorar. Minhas provas eram aquelas folhas lá em cima da bancada, eu tinha que escrever como que era a nervura, como que era o formato dela. Aqui não, né? Então, eu vou até mostrar para vocês, mas aí eu enfatizo o que efetivamente é o mais importante. Então, quando a gente fala das folhas no geral, elas começaram a surgir lá nas pteridófitas. Vocês lembram que quando a gente falou de briófita, a gente disse que a briófita, elas têm folíolos, não folhas. A briófita tinha rizóide, filóide, cauloide, folíolo não, filóide, cauloide. Então ela não tinha uma folha verdadeira, não tinha tecidos verdadeiros formando folhas. Mas a partir de pteridófitas, lá das samambaias, a gente já tem uma folha. E aí ela pode se modificar de diversas formas, ter formato diferente, número de folhas diferente, pode ter um monte de adaptação foliar de acordo com o ambiente que essa planta vive, assim como ela pode ter, tipo, uma mesma planta ter folhas de formatos diferentes em uma mesma árvore. Isso é muito doido, vou mostrar para vocês como que são os tipos de folha. E assim, a função no geral, eu coloquei aqui várias. A transpiração, a gente já chegou a comentar. Alguém lembra por onde que a planta transpira na folha? Por onde que vai sair vapor de água ou vão entrar ou sair gases? Estômago? Não, né? Isso, é isso mesmo, estômatos, tá? Então as plantas têm a função de fazer fotossíntese, tem a função da transpiração, e a transpiração, quando a gente for falar da condução de seiva, vocês vão ver que a transpiração na folha é fundamental para que a água lá do solo consiga ser puxada e subir até lá em cima na árvore. Então, ela está associada com a condução de seiva bruta, tá? O xilema. Eu só vou comentar isso por alto agora, mas na aula de condução de seiva a gente fala especificamente disso. Ela também pode auxiliar na polinização. Alguém tem ideia como? Uma folha pode auxiliar na polinização? Eu tô tentando pensar numa forma disso, mas beleza. Às vezes uma folha ela pode ser super colorida. Pensa assim, se a flor for muito pequena ou não chamar muita atenção, a folha ela pode fazer isso pela flor, sabe? Isso é uma adaptação, é muito legal. Deixa eu só anotar quem está aqui. Júlia Ferrari, Pina, Ana Clara, Enzo, o Marcos, Helena, a Rafa e a Lívia. Tá. Então, olha só. Outra coisa que ela pode fazer é ajudar na defesa. Mas como é que uma folha pode ajudar na defesa? O que vocês acham?
Tipo folha de bananeira que tem as ráfides, não é? Ah, sim. Essa história é boa, né? Ai, dá vontade de rir toda vez que eu lembro disso. Ah, as folhas, assim, elas podem ter ráfides dentro que vão ajudar na defesa, mas eu digo a folha mesmo, as ráfides, elas podem ter outras funções de proteção e defesa, como, por exemplo, os espinhos. O espinho de uma planta, tipo de um cacto, vocês vão ver que nada mais é do que a folha do cacto, só que extremamente reduzida. Então, tem função de defesa também. E já a sustentação, vocês vão ver que tem folhas que formam gavinhas, né? Que são aqueles cachinhos, né? E aí essas gavinhas, elas estão associadas a se prender em estruturas, então dá uma sustentação maior para aquela planta. Então aqui eu só mostrei, olha que bonitinho, né? Isso aqui é um esporofilo, né? Uma folha de uma samambaia. Vocês lembram o nome dessas coisas aqui de baixo? Qual que é? Qual que é o nome dessas bolinhas aqui, ó? É possível, vocês lembram sim, hein, gente? Como assim ninguém lembra o nome? Tô chocadíssima. Isso aqui eram os soros da samambaia. Choquei. Mas o Soros não é vermelhinho e marrom? Não necessariamente. Isso aqui ele é mais vermelhinho ou marrom, dependendo da planta, se ele já está maduro, né? Tipo, já tem os esporos formados para liberar e tal. O que apareceu aqui, please? Nossa, o que é isso aqui, gente? Eu não sei mexer nessas coisas. Please move this window away from... Como é que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo esse negócio aqui também? Sim, Tá. sim. Please move this window away from the shared application. Ah, deve ter sido por causa da notificação. Tá, vamos lá. Ai, gente, vai ficar aparecendo esse negócio aqui, que coisa horrorosa. Não sei mexer nisso, gente. Esse Zoom me dá agonia. Por isso que eu não estava usando o Zoom. Que ele me dá agonia. Rapidinho. Não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu só ver se isso vai sumir. Ah, vai ficar aparecendo esse negócio, gente. Não sei por quê. Não tem como. Deixa eu parar de compartilhar rapidinho. E aí vou compartilhar de novo. Deixa eu só... Tá, olha só. Tem inúmeras formas de folha diferentes. A que eu acho mais legal de todas é essa daqui, né? Que são as plantas carnívoras. Aqui eu botei alguns exemplos. Vocês já viram uma pessoalmente? Assim, ouviram vídeo já? Eu já vi vídeo. Eu já tive 3 plantas carnívoras e eu simplesmente matei todas as 3, porque eu não sabia cuidar. Então, eu não sei se eu molhava demais, ou molhava de menos, se eu botava muito no sol ou pouco no sol. Ai, gente, era um porre. Mas, assim, eu tenho vontade de ter de novo e aprender melhor. Porque as plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese, elas conseguem o próprio alimento. Só que elas vivem normalmente em locais que você tem falta de nutrientes, principalmente nitrogênio. Então, isso foi uma adaptação evolutiva, com passados milhares de anos, que elas conseguiram disso, de conseguir esse nitrogênio. Só que, assim, ela não vai estar se alimentando diretamente do animal ou do que caiu ali. O que acontece é que ela utiliza enzimas que ela produz para quebrar, assim, tipo, digerir aquele conteúdo que caiu, por exemplo, aqui na folha, e aí esses nutrientes serão utilizados para ela fazer fotossíntese. Não é que ela, tipo, a mosca caiu aqui,
Aí ela fechou, aqui no caso foi uma lagartixa, né? Entrou na folha, ela fechou, não quer dizer que ela vai comer a lagartixa e ela vai estar satisfeita. Ela só libera enzimas aqui dentro, quebra aquele nutriente, absorve aquilo e aí ela faz fotossíntese melhor. Essa daqui de baixo é super legal, porque ela fica toda aberta assim. Aí, e ela tá vendo que tem essas bolinhas aqui na ponta, né? Essas bolinhas são de substâncias mais grudentas. O que acontece? Quando um bicho encosta aqui, não tem como mais sair. Grudou, já era. Aí ela vai e vai enrolando ele. É muito maneiro essa. E essa daqui foi utilizada muito de inspiração para o Pokémon, né? Eu não lembro qual que é o nome do Pokémon, mas tem um que é uma planta carnívora. O Pokémon utiliza assim a biologia do começo ao fim para montar seus participantes, né? Então, isso daqui foi uma folha modificada. Ela é super lisa, então quando um animal encosta aqui, às vezes ele já vai escorregar. E aqui dentro você vai ter tipo um líquido que não vai deixar aquele animal conseguir sair, depois um líquido pegajoso, que aí as enzimas serão liberadas e ele vai absorver os nutrientes, né, para fazer fotossíntese. É muito doido. Alguém lembra o nome desse Pokémon aqui? Alguém vê Pokémon, brincava de Pokémon? O Enzo deve saber aí. Eu não fazia ideia. Eu não sei falar, não, mas eu sei qual Eu é. também não. Ah, mas então, se você já sabe, já tá bom, não tem problema. Olha só, lembrando da estrutura da folha, se eu for pegar para ver anatomicamente, né, histologicamente, você vai ver epiderme, você vai ver a parte aqui que tem parênquima, né, parênquima lacunoso, parênquima, aí todos eles têm clorofila, bastante cloroplasto para fazer fotossíntese e tal. E os estômatos, eles podem estar localizados. Olha só, eles me deram um presente. Legal, valeu. Olha só, os estômatos, que são essas célulazinhas aqui, lembra que podem abrir ou fechar? Essas células, elas participam das trocas gasosas e da transpiração. E aí elas podem estar localizadas tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, ou tanto embaixo quanto em cima. Como vocês acham que é isso? Assim, plantas que vivem em um local muito quente, vocês acham que vai ter esses estômatos em qual parte da folha? Nas duas. Não. Nas duas. Pouca, né? Porque ele não pode transpirar muito, porque tem que guardar Não, tudo água. bem, mas vai estar em cima, embaixo ou em ambas as faces da folha? Embaixo. Embaixo, por quê? Recebe menos raios solares, né? Isso. Chegam menos raios solares e quando a gente falar de transpiração, vocês vão ver que os estômatos, eles abrem, um dos estímulos para eles abrirem é justamente a luz solar. Porque lembra que eles têm cloroplastos aqui, né? Cadê minha setinha? Aqui dentro deles, eles fazem fotossíntese. Então, vocês vão ver que por causa dessa fotossíntese, o estômago acaba abrindo, a exposição à luz solar faz com que ele se abra. Se a planta é de um ambiente muito quente, é bom para ela ter aqui na parte de baixo, porque os raios solares não vão chegar e aí ela pode fechar os estômatos com maior facilidade. Então, ela evita a perda de água em excesso, evita a transpiração em excesso, já que nesse ambiente ela não pode ficar perdendo água assim, né? Então, agora, quando a gente fala, tipo, floresta amazônica, que é um local altamente úmido, você tem estômatos tanto embaixo quanto em cima. Tá? Isso aí porque a planta tem um excesso de água e aí ela vai ter que conseguir um jeito de tirar aquele excesso de alguma forma. E aí, isso daqui foi só o que eu falei com vocês, dos estômatos. Isso aqui é só uma imagem, né, de microscópio mostrando. As folhas, elas surgem lá nos primórdios foliares. Então, lembra quando o caule está crescendo? Isso daqui é só para mostrar. Ó, folha, nó, entrenó, vocês lembram disso de caule? Gemaxilar ou lateral. Aqui na ponta você vai ter o meristema apical, né, que vai formar o crescimento para cima, só que você vai ter os primórdios foliares. Isso é mó bonitinho de ver. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou plantando feijão em casa, né? E aí plantei o feijão no algodão e no começo, quando já abre os cotilédones, as folhas já começam a surgir, você consegue visualizar direitinho o primórdio foliar.
porque é sempre aquela coisa pequenininha que tem aqui, assim, ó, começando antes de abrir a folha, né? Então, eles surgem a partir dos primórdios foliares. Os ramos laterais também vão formar folhas, né? E vão formar flores depois. E aí, isso daqui, vocês já viram alguma folha com um monte de gotinha de água assim ao redor? Já. Isso, mas não é orvalho, tá? Tem muita gente que confunde isso com orvalho. Quando você acorda tipo de manhã cedinho, aí você olha as plantas estão todas molhadas. Isso daí é por causa do excesso, né, de umidade, uma cerração que teve à noite, enfim. Ah, então eu nunca vi, não. Nas neblina. Não é. A gutação vai acontecer, vamos supor que a planta está em um solo com muita água. Uma forma de você botar esse excesso de água para fora é justamente pela gutação. Então, essas regiões muito úmidas, você vai ter os hidatódios, que são células que ficam aqui ao redor, bem do limbo foliar aqui, nas extremidades. Você vai ter células que antigamente eram estômatos, mas que foram perdendo um pouco a sua capacidade, sua função. E aí trocaram de função, é como se fossem, sei lá, um estômago mais velho. Que aí trocou de função e agora vai pegar aquele excesso de água devido à pressão lá da raiz e vai colocar para fora na forma de gotículas. Então você consegue achar essas gotículas nas margens das folhas aqui. E esse fenômeno chama gutação. É diferente mesmo do orvalho. Algumas plantas, igual essa daqui, a imagem está linda, você consegue visualizar direitinho. Eu acho que eu nunca vi isso pessoalmente, não. Ou não estava prestando atenção, né? Então, esse excesso de água de regiões úmidas vai sair pelo hidatódio. Outra coisa que plantas têm, né, nas folhas, plantas halófitas, que são aquelas que vivem em um ambiente com muito sal, tipo manguezal e tal, elas vão ter, se elas vivem num ambiente com muito sal, elas vão ter muito sal dentro do corpo delas. E aí elas precisam apresentar um jeito de botar esse excesso de sal para fora. Aí, o que vai acontecer? Elas estão acumulando lá os cloreto, estão acumulando o sódio, elas vão levar esse excesso lá para as folhas e vai ser eliminado ali pela folha. Então, normalmente, quando você for visitar um local que tem um mangue, ou próximo assim de uma região de restinga, são plantas que vivem em locais, né, ambientes salinos, pega numa folha, passa a mão em cima da folha, vê se você não sente tipo uns grãozinhos, tá? Isso daí é o sal, que ela bota o excesso de sal para fora. Algumas têm até essas chamadas glândulas de sal, que é específico para a excreção desse sal, né? Então ele pode ficar acumulado, tipo assim, isso daqui é uma imagem bem mais de perto, mostrando vários grãos de sal em cima de uma folha, né? Nossa, eu olhei para esse X aqui, eu pensei que parece do Xbox. Ai, meu Deus. Passa. Agora, olha só. Parte de uma folha completa. Presta atenção, folha completa, ela vai ter tudo isso, mas ela vai ter, na verdade, esse desenho aqui, ele é mais específico. Vou mostrar para vocês, tem um detalhe a mais. Mas vamos lá, tem o caule. Tudo isso que eu tô falando tem no livro de vocês, tá? Então, assim, eu não sei se vocês ainda já pegaram o livro, porque o livro 3 já chegou, né? E aí, o que eu recomendo? Quando está sendo uma aula ao vivo, eu recomendo vocês pegarem depois o capítulo 9 e acompanhando com os slides aqui, sublinhando, né? Tipo, passando marca-texto mesmo no texto para ver o que eu for destacar mais. Então, você tem o limbo ou lâmina foliar, que é a porção estendida, né, da folha mesmo. Você tem o pecíolo, que é o cabinho que liga a folha ao caule. No pecíolo, você pode ter essas estípulas, que são, tipo, parecem umas folhinhas pequenininhas. Assim como você também pode ter a bainha. Então, uma folha completa, é isso que eu falei que estava faltando na outra imagem. A bainha, tá vendo que é uma expansão da base do pecíolo? O cabinho era fininho, de repente ele ficou mais gordinho.
Isso daqui é chamado de bainha. Então, uma folha completa tem bainha, estípula, pecíolo, limbo foliar, tá? E aí vocês vão ver que algumas folhas são consideradas incompletas. Ô, professora, o que Oi. que é esse estípula? O que são essas É tipo estípulas? uma folhinha só, um Ah, tá. apêndice, assim, parece uma folhinha pequenininha que fica na base. E o limbo é a folha em si. Isso, o limbo foliar é a folha toda. Tá, valeu. Tá? Aí, olha só, as folhas incompletas, vai faltar alguma dessas estruturas que a gente falou. Tem 3 tipos. Tem as pecioladas, em que esse desenho aqui, ó, eu poderia colocar como... Eu vou até trocar depois. Isso daqui é uma incompleta, porque falta a bainha. Porque eu peguei essa imagem porque a definição estava melhor do que a outra. Então, ó, incompleta. A peciolada, dá uma olhada nessa imagem comparada com essa aqui do outro lado. Na completa, você tem o limbo, o pecíolo, as estípulas e tem aquela parte mais gordinha da ponta do pecíolo, que é a bainha. Já a incompleta não tem. Então, a peciolada é que o pecíolo vai se inserir diretamente no caule e não tem a bainha. As apecioladas, também chamadas invaginantes, são aquelas que a bainha vai se prolongar com o limbo, faltando o pecíolo. Ah, mas como é que é isso? Vocês já viram o pé de, sei lá, milho? O milho, as folhas, é como se o caule estivesse aqui, as folhas já são introduzidas completamente, elas abraçam o caule. Por isso que é chamado invaginante, tá? Você não tem o pecíolo aqui, elas meio que, elas começam a crescer do caule, mas abraçando o caule e saindo. Tem uma outra foto para mostrar melhor isso. E esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, Zé a mais, é o nome do científico do milho. O milho tem esse tipo de folha. E as sésseis só tem o limbo, e esse limbo vai sair diretamente aqui do caule sem abraçar ele por completo. Então, você não tem pecíolo. Deixa eu mostrar imagens aqui, ó. Essa daqui seria uma peciolada, ó, pecíolo saindo direto do caule, não tem bainha. Essa daqui é a de milho. Tá vendo que ela meio que envolve o caule e aí sai. Todas as folhas são assim, elas são as apecioladas ou invaginantes. E esse aqui é um tipo de folha sértil. Dá uma olhadinha, daqui, ó, do caule, você já tem diretamente a folha saindo sem pecíolo também. Sem a bainha, sem estípulo, sem nada ali. Conseguiram visualizar bem? Foi? Foi. Só que então essas invaginantes, elas meio que envoltam, tipo, Isso, elas vão uma outra envolver, camada. tipo, finge que isso aqui é o caule, a minha mão aqui, elas vão passar ao redor dele e sai. O milho dá para ver isso mesmo. Ele Tem uma folha, tanto que para você tirar, tem que arrancar as folhas assim, elas estão todas grudadas assim no caule. Entendi. No livro tem uma foto aqui do milho. Isso tem. No livro, na página 17, já tem mostrando como que a bainha ela envolve o caule, né? Que é o colmo. Okay? E no livro também tem uma imagem da moricândia, que é um tipo de planta que tem essa folha incompleta do tipo céssio. Dá para ver ali também. Um outro tipo de folha incompleta é o chamado filódio. Vamos supor que uma planta tenha flores muito, 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 muito pequenas. E tem flores, não, folhas muito pequenas. E nessa imagem aqui, as folhas dela de verdade são isso aqui, ó. Essas coisas da pontinha. O que acontece? O próprio pecíolo, ao longo de muitos anos evolutivos, o próprio pecíolo, ele vai aumentar, ele vai expandir e ele que vai fazer fotossíntese. Porque se a folha é muito pequenininha, então o pecíolo cresce, é verdinho e ele que faz a fotossíntese. Então o nome disso daqui a gente chama de filódio, que a lâmina foliar ela é reduzida e os pecíolos
Nossa, eu acho que eu vou botar expandem aqui, tá? Deixa eu até arrumar já de uma vez. Expandem, assumindo a função fotossintetizante. Tá? Agora vocês vão ver que vai ter um monte de classificação de folha. Eu só quero que vocês entendam algumas coisas delas, outras, obviamente, não é para se apegar tanto a isso. Uma folha simples, gente, a definição de folha simples é quando você tem de um ramo saiu uma folha. Folha composta, vocês vão ver que de um ramo saem várias folhinhas. Isso daí é muito fácil de ver em plantas, se você tiver em casa, alguma coisa assim, é fácil de visualizar. Então, vamos falar sobre as folhas simples, que é um pecíolo só saindo uma folha, em relação à sua consistência. Eu sou a louca das suculentas. Aqui em casa eu tenho várias. Por sinal, hoje eu tenho essa daqui, ó, do canto. Ela deu flor. E eu acho que já deve ter aberto a flor dela hoje. Eu vou até tirar uma foto. Alguém tem suculenta aí em casa também? Eu não tenho. Eu tenho vários. Se Por tem, que eu que a não sei. planta, a folha, leva o nome de suculenta? O que que ela guarda dentro dela? Alguém sabe? Água. Água. Por quê? Por que que ela quer guardar água? Isso aí, muito bem. Ela quer guardar água porque essas plantas normalmente são de locais mais quentes, apesar de tipo elas conseguirem viver em locais que não são tão quentes, tipo semiárido, né? Aqui eu tenho bastante. Elas armazenam água. Esse suculenta é que guarda, tipo, tem suco, né? Guarda suco, por isso que leva o nome de suculenta. Então são folhas mais gordinhas. As coriáceas são essas aqui de baixo, elas levam esse nome porque parece tipo um couro, tá? Isso você encontra mais em plantas de regiões salinas. Isso é uma forma de proteção também. E folhas membranosas é o que é conhecido normalmente. Então, qualquer árvore, assim, você tá na frente da sua casa ou no quintal, vai ter uma folha assim, ó, membranosa. Então, tem a suculenta, a coriácea e a membranosa. Aí, isso daqui que eu vou falar a partir de agora, não tem necessidade de gravar nenhum desses nomes, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui eu aprendi, eu tive que ver isso na faculdade. É só para mostrar para vocês que o formato do limbo foliar ele é muito variável. E esse formato diferente é principalmente adaptações, ao local que a planta vive e tudo mais. Ao tipo, para ajudar ela a pegar mais sol, que se tivesse uma folha com um formato diferente ia atrapalhar as outras folhas abaixo. As plantas são muito inteligentes. Por falar nisso, eu não sei se vocês viram, eu comprei esse livro aqui, ó. A Vida Secreta das Árvores. Eu vou começar a ler, porque eu ainda não tive tempo de ler isso. E fala justamente como elas são muito inteligentes. Depois a gente comenta sobre isso também. Eu devo fazer uma resenha lá no Bibliologia falando disso. Mas olha só. Então, quanto ao formato da folha, ela pode ser elíptica, filiforme, aciculada, parece uma agulha, sagitada, parece uma setinha, lanceolada, parece a ponta de uma lança, espatulada, porque parece uma espátula. Os nomes normalmente falam mais ou menos de um formato, né? Reniforme tem formato de rim, cordiforme eles consideram como formato tipo de coração. A diferença da cordiforme para a sagitada, tá vendo que tem uma reentrância aqui na sagitada? Na cordiforme não tem. Peltada, ela parece, o pecíolo ele fica preso no centro da folha. Então esses nomes aqui, zero necessidade de aprender, isso daí é mais curiosidade. Da mesma forma que isso daqui, algumas coisas vocês já viram, tipo da nervura, mas em relação à margem é essa parte de fora, né, da folha. Não precisa decorar esses nomes, pelo amor. Então, em relação à margem, pode ser lisa, pode ser serrilhada, parecendo que tem serrinhas aqui. Pode ser denteada, semelhante a dentes. Crenada é mó bonitinho, porque o limbo, assim, os recortes, eles não são pontiagudos, eles são tipo redondinhos, assim, arredondados.
incisa ou partida, você tem a nervura principal e os recortes da margem quase alcançam a nervura principal. Lobada ou fendida, eles atingem mais ou menos o bordo do limbo e a nervura principal. Em relação às nervuras, pode ser enervada, que você não encontra nervuras visíveis. Uninérvia, quando você só tem uma nervura visível. Paralelinérvia, as nervuras paralelas entre si. Isso daqui a gente já falou. As monocotiledôneas, elas têm esse tipo de nervura aqui, né? Paralela. As peninérvias têm nervura que parece pena. As curvinérvias, as nervuras, elas divergem na base e convertem no ápice. É mó maneiro. É tipo assim, as nervuras, elas saem ali da base, mas todas elas vão se encontrar lá no ápice, lá na pontinha. E a palminérvia, nervuras saem do ponto de inserção do pecíolo e se dirigem a todos os bordos aqui do limbo. Então, assim, só curiosidade, existem esses tipos de margem, esses tipos de nervura. Agora, em relação à filotaxia, isso é muito maneiro, gente. Filotaxia vai ser a disposição das folhas no caule. Essas disposições, a gente vai até resolver um exercício falando sobre isso, é muito importante. Eu não vou na hora do exercício eu questiono vocês para ver se vocês têm uma noção. Olha só, elas podem ser alternas, tipo, tem uma aqui, depois outra do outro lado, depois uma aqui, tá? Podem ser opostas, então, quando a gente mostra aqui, você tem folhas saindo, inseridas no mesmo ponto, né, no mesmo nó, e tem as verticiladas, quando se inserem várias folhas em cada nó. Então, um nó tem várias folhas saindo daqui. Tem necessidade de saber isso? Não, mas é importante saber qual a importância de uma filotaxia. Por que não pode ter uma folha embaixo da outra? Alguém tem ideia? Porque não vai atingir os raios solares ou não? Isso mesmo, exatamente. Vou deixar a Lara entrar, que aí já está na segunda aula. Deixa eu botar aqui a segunda. Então, deixa eu tirar esse negócio de parar, senão vai ficar o tempo todo mostrando esse negócio aqui. Eu vou compartilhar de novo. Então, vai de novo. Aí, ó, voltando aqui. Tá, agora, em relação à duração das folhas, vocês já devem ter visto que tem árvore que perde suas folhas, tem árvore que fica com as folhas, né? As folhas, quando a gente fala de uma árvore com folha caduca, elas vão perder a folha na estação mais fria. Por quê, gente? Por que ela vai perder suas folhas na estação mais fria? Hein? Por que ela, na estação mais Para reduzir a, perda das coisas, assim, tipo água, nutrientes. Isso, ó. Tem plantas que são de locais mais secos, ambientes mais secos. Ao perder essas folhas, elas vão reduzir, sim, a perda de água por transpiração e evaporação. Mas também é bom, não são só elas que perdem, né? Tem outros tipos de plantas que perdem, mas é porque, às vezes, tipo no inverno, a iluminação ela é menor, então o gasto metabólico teria que ser muito maior. Se você tivesse muita folha, ia gastar muita energia para manter aquilo. Então, ao perder suas folhas, olha como que elas são inteligentes. As folhas vão cair, se o vento não levar, né, vão cair ali no solo. As folhas serão decompostas e os nutrientes dessas folhas voltarão para as plantas. Então, para ela, isso é muito bom. Já as folhas que a gente fala que são persistentes, elas mantêm a folhagem ao longo de todo o ano e as folhas vão cair, sim, depois de, sei lá, 1 ou 2 anos ou o que for, e não caem todas ao mesmo tempo. Elas vão caindo aos pouquinhos por conta de a folha estar mais velha, né, ser renovada por outra e tal. Já no caso da folha caduca aqui, vão cair todas ao mesmo tempo. Claro que não é tipo, apertei um botão, tudo caiu, mas tipo, vão cair na mesma época. Agora, as folhas persistentes, não. Ela demora mais de 1 ou mais anos para cair e cai quando ela está mais velhinha. Então, normalmente,
A mangueira é persistente, o pinheiro é persistente, né? Já folhas caducas, você tem a paineira, é um tipo de folha caduca, o caquizeiro é folha caduca também. Tá? Professora, Oi? desculpa voltar, mas a senhora pode falar por que que as folhas caem, por favor? Tá, a folha vai cair, ó, por exemplo, na caduca, vai cair em certa época do ano. Então, por exemplo, na estação fria, sempre vai cair. Aí vão cair todas as folhas. Por quê? Para ela é um gasto muito grande ela manter todas as folhas dela, fazendo fotossíntese e tudo mais. Tipo assim, ela gasta muita energia para manter aquelas folhas. Então, uma forma de privar, tipo, se reservar em uma estação que não é tão boa para ela, porque não tem tanto, tipo, muita luz, a fotossíntese é reduzida, ela vai ter essa queda de folhas. E é bom também, porque quando essa folha cai no solo, ela vai ser decomposta. E aqueles nutrientes que estavam na folha pode ir para o solo e a raiz dessa planta absorve novamente. Então, para ela, isso é bom. E normalmente plantas de ambientes secos têm essa queda de folhas para evitar a evaporação, a perda de água, né, por evaporação. Já a persistente, não. A persistente, a folha até cai, mas não cai tudo junto, cai uma ou outra, e demora, às vezes, de 1 ou mais anos para cair. E aí, isso quer dizer que ela vai ficar por bastante tempo. A gente consegue ver isso, tipo, na cidade. Eu tenho uma árvore de Minerva. A Minerva, aqui na frente da minha casa, vai chegando, ficando mais frio, ela perde todas as folhas. Ela fica só aquela árvore com galho, parecendo filme de terror. E aí depois, quando for chegar a primavera novamente, ela vai produzir novas folhas. A gente consegue ver isso bem. Agora, deixa eu só explicar para vocês. Lembra que eu falei folha simples e você tem folhas compostas? Uma folha composta, o que eu quero que vocês entendam? A folha composta, o limbo dela vai ser dividido. Pensa que tudo isso daqui era uma folha só, que aí foi dividida em várias partezinhas. Uma partezinha, outra partezinha, outra partezinha. Isso daqui, essas partezinhas são chamadas os folíolos. Então, isso é uma folha composta. O limbo, que era tudo isso aqui era tudo um limbo, tudo isso daqui era limbo, tudo isso daqui era limbo, era uma folha só. Ela foi sendo dividida ao longo de milhares de anos evolutivos, né? Ela é dividida em porções de laminares chamados folíolos. Então, formou aqui um folíolo, outro folíolo, e cada um desse folíolo é preso no seu próprio pecíolo. Então, a gente consegue ver isso bem. Uma folha simples, é uma folha com um pecíolo. Agora, uma folha composta, você vai ter tipo um pecíolo principal, pecíolos tipo laterais saindo dele e as folhinhas associadas a esses pecíolos laterais. Então, isso daqui são folhas compostas, ó. Pecíolo principal, pecíolo lateral, saindo os folíolos. Então, isso daqui é uma folha composta. E aí tem alguns tipos. Esses nomes também, zero necessidade de gravar. Imparipenadas, paripenadas, digitadas e recompostas. Tá? Então, só é bom saber qual a diferença de uma folha simples para uma folha composta. Só isso. Aí vamos falar das modificações foliares, né? A gente já está finalizando aqui a parte para a gente ir para os exercícios. As modificações foliares. Os catafilos, a gente já chegou a falar disso. Lembra que a cebola é um caule do tipo bulbo. Você tem aqui, ó, as raízes, você tem o prato, que é a região principal, com tipo o caule aqui, e aquelas coisas que você come da cebola em si, você está comendo folhas que são diferenciadas, que armazenam substâncias assim nutritivas para ajudar aquele caule. Essas folhas são chamadas catafilos. Então, elas são carnosas, né? Ficam uma em cima da outra. Lembra do Shrek falando que os ogros são como cebolas? E aí, esses catafilos são folhinhas. Ah, mas a cebola não é um caule? É um caule. E no caule não tem folhas? Então, aqui você tem essas folhas diferenciadas, mas quando a cebola começar a brotar, você vai ver que vão surgir folhas normais também.
Os catafilos são essas diferenciadas. Agora, as outras modificações, as escamas protegem brotos. Se eu não me engano, qual que foi? No livro fala para vocês, a cerejeira tem tipo, parecem folhinhas assim, umas em cima das outras, formando essas escamas e os brotinhos ficam protegidos por causa delas. As brácteas, eu tenho buganvília aqui em casa. Deixa eu colocar aqui. Segunda. As brácteas são... Alguém tem buganvília aí em casa, alguma coisa assim? Buganvília é essa flor aqui. Não. Eu tenho aqui em casa dessa cor mesmo. Eu tenho. A flor, gente, é isso daqui no meio, tá? Isso daqui que é a flor. Toda essa parte que pode ser rosa, laranja, amarela, vermelha, blá, 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 são folhas. São folhas que são coloridas, as chamadas brácteas. Elas vão se inserir aqui na base e elas protegem tanto proteção para a flor, que é bem pequenininha, quanto que pode atrair agente polinizador. Pensa, se fosse depender dessa florzinha aqui pequenininha, quase nenhum agente polinizador ia ser atraído. Mas se você tem uma folha coloridona próxima a ela, aí sim. Então, quando a gente tem esse tipo de adaptação aqui, a gente chama de brácteas. Os espinhos, que a gente já falou, que são folhas modificadas, duras e secas e pontiagudas. Isso é uma adaptação evolutiva, porque quanto maior a superfície de contato com os raios solares, mais ela vai perder água por transpiração e evaporação. Então, os espinhos aparecem principalmente em plantas de regiões semiáridas, que são aquelas que não têm muita água disponível. Então, uma adaptação evolutiva foi que as folhas, cada vez mais, elas foram diminuindo o tamanho, e agora formam os espinhos. E aí a gente falou disso em adaptações de caule. Vocês lembram num cacto, qual era o nome do caule do cacto? Eu falei que é um caule que faz Cladódios? Isso, cladódio, tá? Vai ser o cladódio que vai fazer a fotossíntese. E os cotilédones, a gente já falou deles, lembra das monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. São aquelas folhas embrionárias que armazenam e transferem substâncias nutritivas. Então, eu coloquei aqui, ó. Cadê? Coloquei aqui, ó. Nas dicotiledôneas, que você tem 2 cotilédones, o endosperma da semente, ele está contido no cotilédone. Então, quando você quebra uma semente lá, o feijão, você vai ter o embrião. E a semente é formada do embrião, o endosperma e a casca. Isso daqui, ó, é o endosperma, é a substância nutritiva para o embrião. E aqui esse endosperma, então, está no cotilédone. Isso aqui, vocês estão vendo que tem uma setinha falando cotilédone. Isso daqui, o cotilédone e endosperma, no caso das dicotiledôneas, seria praticamente a mesma coisa. Agora, nas monocotiledôneas, o endosperma está contido na própria semente. Então, você tem aqui, ó, endosperma na parte de cima, mas se você for olhar, o endosperma está aqui, ó, separado. O cotilédone está aqui, embaixo. Então, só para saber que isso é uma folha modificada, tá? Uma folha que é modificada, pode fornecer nutrientes para o embrião e tudo mais. Agora, outros tipos de folhas. As coletoras, por exemplo, nessa planta chifre de veado, essa planta, as folhas dela, ela tem disposição para que toda a água que cair, folhas mortas, elas consigam ser coletadas por elas, né? Por causa da disposição mesmo. Tipo, caiu, e aí essa planta, ela utiliza isso para conseguir nutrientes também. As gavinhas, a gente já tinha falado de gavinha quando falamos de caule também. As gavinhas, quando ela é uma folha modificada, dá uma olhada aqui. Você tem o ramo principal, o caule, mas está vendo esse ramo lateral aqui enrolado? Isso é uma folha modificada como gavinha. Isso vai ajudar principalmente a planta a se fixar, a dar um certo suporte. As gavinhas, que são adaptações, modificações foliares, chuchu, ervilha, abobreira, tudo isso é uma gavinha, que é uma folha modificada. Agora, Mas, essa planta aqui eu acho... o caule também... Oi, fala.
O caule também não pode se diferenciar em Gavinha, galinhas? pode. Pode sim. Então, as gavinhas podem ser diferenciações do caule ou das folhas. Essa planta aqui é muito maneira, ela é chamada planta fortuna. Alguém tem ela em casa ou já viu? Essa daqui, ó. Essa planta é maneira porque na margem do limbo você vai ter várias novas plantinhas que vão surgindo. Então, ela tem função de propagação vegetativa. Lembra que propagação vegetativa é um tipo de reprodução assexuada. Então, assim, na margem, você forma todas essas folhinhas que estão aparecendo aqui, tudo é uma nova planta. Depois de um certo tempo, você pode retirar esse negocinho daqui que vai dar origem a uma nova planta. É muito legal isso. Heterofilia é quando você tem uma mesma planta, folhas de formatos diferentes. Às vezes você tem uma folha simples embaixo e uma folha composta lá em cima. Então, quando você tem folhas diferentes de uma mesma planta, leva esse nome. E esporofilos é, por exemplo, isso aqui, ó, né? Que é a folha, uma folha que vai ter os esporângios, ou a folha que vai ter o local de produção de esporos já na folha. Então, no caso das pteridófitas, aqui uma samambaia está mostrando um tipo de modificação foliar que é chamado esporofilo. E aí, a gente vai fazer uns exercícios, mas antes disso daqui, antes de pegar os exercícios para fazer, na verdade tem pouca gente aqui, acho que eu vou ter que gravar um vídeo depois para explicar. Porque vocês vão ter um trabalho para fazer em grupo, e vão, cada um na sua casa, obviamente. E na semana que vem, na nossa aula, lembra que a gente não fez a S? Eu montei o AS de vocês e a gente não fez? Aham. Vocês vão fazer no horário da aula um quiz que eu vou fazer no Google Forms com 5 questões discursivas. E aí, mas como tá faltando gente aqui, eu vou gravar um vídeo e colocar lá na playlist do YouTube para vocês, lá na playlist da turma, explicando sobre o trabalho e explicando também sobre essas 5 questões que vão valer ponto. Tá. Bianca, Oi? eu queria saber se vai cair todo o conteúdo, tipo, Não, não é tudo não. vai ser o Vou quê, então? cobrar de vocês agora. Histologia e angiosperma estaria ótimo. Oi, você caiu o quê? Histologia e angiosperma ficaria ótimo. Não, então, é porque eu já tenho ela pronta. Eu vou cobrar de vocês aquela parte lá do começo. Diferenciação dos grandes grupos, Beleza. Não. tá? Então vai ser aquela parte lá que a gente ainda não cobrou, porque aí se a gente for ter mais algum teste, alguma prova, aí essa última parte da matéria eu cobro de vocês. E aí, mas enfim, eu acho que é os grandes grupos vegetais e é porque o AS era os grandes, como que era? Os grandes grupos até pteridófitas, não era? Enfim, se eu não estou lembrando o que Era. vocês. O AS era introdução, briófita e pteridófita. Isso. Isso. Então, por enquanto eu vou manter isso daí. Beleza, então. Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês, peço para avisar, vou colocar lá na playlist falando tudo. O trabalho, gente, é super legal. O trabalho é montar. Deixa eu parar de compartilhar Professora, aqui. Oi. a Júlia Ferreri Ah, tá. te Eu acabei mandou de uma ver aqui, mensagem. ó. Júlia perguntou o que é epífita. Epífitas são plantas que elas crescem em cima de outras, sem prejudicar. Tipo a orquídea, a bromélia. Normalmente a orquídea, você vai achar a orquídea em cima de árvores, né? Tipo galhos de árvores. Ela só tá lá, é bom para ela para pegar mais raios solares, mas ela não prejudica a planta que ela tá em cima. E xerófitas, professora? Plantas xerófitas. Xerófitas. Xerófitas ou xeromórficas são aquelas que são de ambientes semiáridos. Então, ambientes tipo Tá. que não tem muita disponibilidade de água, né? Tipo, é seco e tal. A gente chama elas desse tipo de planta. Deixa Show. Valeu. eu vou compartilhar toda a minha tela só para mostrar para vocês. Ah, não, tem como compartilhar só isso aqui. Que a nossa aula já vai acabar.
vocês vão fazer um trabalho de herbário, vocês vão ter que fazer tipo uma essicata. É secar uma planta e ela fica mó bonita, dá até para fazer um quadro com ela. Então, isso daqui eu vou explicar para vocês em vídeo depois, tá? Era só para mostrar rapidinho para vocês. Então, olha só, voltando lá no... Porque nosso tempo está curto aqui. Voltando na apresentação aqui, os exercícios, olha só. Um dos caracteres predominantes de plantas xeromorfas é a elevada redução volume-superfície, isso é, as folhas são pequenas, compactas e coriáceas, como uma adaptação a regiões áridas. Às vezes, as folhas ficam reduzidas a pequenas escamas ou se transformam em espinhos, o que resulta em economia de água para as plantas, porque diminuem a superfície de transpiração. Nas plantas xerófitas, observam-se alterações morfológicas como o controle das trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente realiza-se através de 2, sendo o transporte de íons minerais e os de nutrientes orgânicos, respectivamente, atribuídos a 3. Então, o que vocês acham que seria 1, 2 e 3 aqui, ó? Esse daqui está na página 23. Letra D? Letra D? C ou D? Formulação de caules, ramos caulinares em espinhos, a gente sabe que não seria isso, porque o espinho não vem do caule. Então, Eu marcaria letra D, que vocês tinham falado, né? Alguém falou alguma outra? Não, eu ficaria entre a C e a D, mas eu marcaria a D. Tá, a C, ausência de tecido vascular de jeito nenhum, ela tem xilema, ela tem floema, tá? Então, ó, transformações de folhas em espinhos, certo? Controle das trocas gasosas feita pelos estômatos, certinho. E transporte de íons minerais, xilema, nutrientes orgânicos, floema. Então, seria a letra D, certinho. Aí, ó, 4. Pode-se observar na fotografia de uma helicônia que suas folhas partem da axila de brácteas coloridas, das flores, né? Isso daqui é uma bráctea. Eu acho essa planta aqui maravilhosa. Uma bráctea e a flor fica aqui dentro. As brácteas que rodeiam flores usualmente apresentam um papel de tem proteção e atração de agentes polinizadores, produção de néctar, substâncias de defesa, produção e adesão de grãos de pólen, retenção de água ou transporte de seiva bruta? Letra A. Proteção e atração de agentes Proteção e polinizadores. atração, certinho. Ô, professor, Oi. Quem produz néctar? Ah, tá, tem glândulas certinhas, chamadas os nectários. Esses nectários são glândulas secretoras que vão produzir néctar para dar para o polinizador geral, né? Para atraí-los. E aí esses nectários, eles podem ser encontrados tanto nas flores ou também nos chamados nectários extraflorais, fora das flores. Às vezes, no mesmo raminho, no caule, você pode ter esse nectário. professor, o que é catafilos? Catafilo é aquela folha que armazena nutrientes da cebola. É aquela coisa que você come da cebola. Ah, tá. Aí tá, as folhas podem sofrer uma série de adaptações para exercer uma grande variedade de funções. Um exemplo de uma folha, uma típica adaptação da folha para ajudar na fixação da planta é qual dessas? Espinho, Gavinha. brácteas ou catafilos? Gavinha. Gavinhas, tá? Fixação, gavinhas. Essa daqui que eu estava falando, mas o Kelvin já tinha dado uma resposta. Aqui estava perguntando, que nessa questão está falando que a distribuição das folhas ao longo do caule, ela é de forma diferente, né? E aí isso chama filotaxia oposta. As folhas aparecem aos pares em cada nó e cada folha está diametralmente oposta à outra. Além disso, o par de um nó forma um ângulo de 90 graus com os pares imediatamente superior e inferior. Aí, eu tirei print e esqueci de colocar a pergunta. A pergunta é: explique a importância da filotaxia oposta para os processos metabólicos. Qual que é a importância de ter isso mesmo? Para que os raios solares atinjam as folhas inferiores. Isso. Então, assim, a filotaxia oposta, essa disposição foliar garante com que todas as folhas captem, elas recebam luz solar. Se você só tivesse uma folha em cima da outra, você estaria fazendo sombra. Então, aquela planta não conseguiria fazer fotossíntese. Então, isso é uma forma de você reduzir o autossombreamento, né, que a gente chama.
Aí, gente, como a nossa aula está acabando, deixa eu só ver alguma dessas aqui. Olha só, olha essa 8. Estômatos foliares abertos favorecem a fotossíntese, mas prejudicam a transpiração e absorção de água do solo. Favorece a fotossíntese e a transpiração, mas prejudica a absorção de água do solo. Fotossíntese, transpiração e absorção de água do solo. Favorece a transpiração, a absorção, mais prejudica a fotossíntese. Favorece a transpiração, mais prejudica a absorção e a fotossíntese. O que vocês acham? Os estômatos lá Eu abertos. estou em dúvida entre a D e a E. Você está em dúvida entre a D e a E, não sei lá. Ó, D e a E. Favorece a transpiração. Mas por que prejudicaria a fotossíntese, o estômago aberto? Ajuda, né? O estômago ele não... faz as trocas de gases. A fotossíntese precisa do gás carbônico para acontecer. Então é a B, pronto. B. Você falou B? Fotossíntese e transpiração, mas prejudica a absorção de água do solo. Tá aí uma coisa que não é. Letra C. Todos os três são favorecidos. Por quê? Quando a gente for falar de transporte de seiva, lembra que eu falei que a transpiração ajuda a puxar a água do solo e ir até lá em cima. Isso daí a gente vai ver melhor quando for falar de condução de seiva bruta, tá? Então, gente, eu tinha marcado alguns exercícios aqui. Eu vou colocar esses slides na forma de PDF de novo lá no Escola Web. Então, dá para vocês verem qual que eu tinha marcado. Era só a questão 3, 4, 5, 8 e 10. Tá? E aí, então, vou finalizar aqui, porque eu acho que vocês têm outra aula agora, né? Pode fazer todos? Pode fazer todos. É só que eu selecionei as aulas mesmo que... As aulas e as questões que eu achava que seriam mais, tipo, não muito repetidas, tá? Mas podem fazer todos. Então, um beijo para vocês. Até mais ver.